Se esse capítulo não foi o mais hypado e o mais empolgante dos últimos 10 ou 20 capítulos, então eu tô em coma. Oi, eu sou o Tsuki e bem-vindos a mais um vídeo. E sim, gurizada, finalmente lançou o capítulo 98 completo e totalmente traduzido e bonitinho pra nós. Um capítulo que conta com suas 40 e poucas páginas e que simplesmente esmaga quase todos os capítulos que saíram por último em Shumatsu. Do tipo assim, desde 2024, tá ligado? Um capítulo que consegue ainda assim trazer muita lore pra gente entender o que tá acontecendo, continuar a história do Odin do capítulo passado, desenvolver o Loki, desenvolver mais ainda a Gol de novo, desenvolver todo mundo e ainda traz um dos humanos mais zica que todo mundo tava esperando aparecer de verdade, que é o Simo. E olha, eu não sei vocês, mas fazia tempo que eu não ficava tão hypado desse jeito pra qualquer coisa de Shumatsu. Não tô dizendo que tava ruim, Shumatsu tá muito bom e tava tendo coisas bem legais. Mas irmão, o Simo aparecendo assim me arrepiou que você não tá ligado, Zé. Desde a primeira vez que eu vi a lista de humanos de Shumatsu, eu já me interessei pelo Simo porque era o lutador mais único e diferente entre todos os humanos da lista. E isso me empolgou demais. Porque a lista era tipo assim, o cara é de espada, o cara é de faquinha, o cara é de soco e o Simo de sniper, tá ligado? Foda. Mas claro, pra saber de tudo que rolou no capítulo 98, fica até o final do vídeo. Já aproveita também, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre receber o melhor conteúdo de Shumatsu e ficar por dentro de tudo desse universo. Também compartilhe esse vídeo se possível pra que ele alcance mais e mais pessoas. E já que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vambora pro vídeo. O capítulo 98 se chama O Deus Supremo Odin. Ó a criatividade dos caras. E ele começa mostrando o nosso querido vilão Odin no que parece ser seus aposentos. Sem camisa, calça jeans, de botinha, olhando pra janela, o bicho tá bem confortável assim. E o narrador explica que aquele deus sem nome teve o poder divino do deus criador Odin despertado em seu corpo. E através desse poder e sabedoria ele se tornou o grande deus supremo Odin que conhecemos hoje. Odin comenta que só mais 2 vitórias e os 4 pilares primordiais finalmente ressuscitarão. E na cena mostra primeiro a palma de Odin, onde aparentemente como se fosse um furúnculo gigante ele consegue invocar a espada dele pela mão, a espada do Odin primordial. E essa cena mostra que Odin ainda mantém essa arma com ele, apesar da gente ter achado que Siegfried havia roubado, mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Mas na verdade, logo nessa próxima cena onde Odin diz que depois disso, finalmente o sonho dele vai se tornar realidade, a gente consegue ver as outras 3 relíquias da calamidade mescladas no corpo dele. Ou seja, Odin não só tá com a posse da sua espada, mas ele também tá com a posse de todos os outros 4 tesouros dos primordiais, guardados junto com ele. Uma grande surpresa, pra falar a verdade. Mas a pergunta que fica é, então o que cacete é o Satã do Beelzebub, sendo que Odin que tá com a máscara do Satã? Mas enfim, depois a gente vê isso. Agora de volta na cela de Siegfried no Tártaro, onde ele tava contando toda essa história pra Gol, ela começa a reafirmar toda essa história do Sig, tentando entender a situação, repetindo sobre o deus Odin atual ser anteriormente um deus comum sem nome, e depois ele ter recebido o nome e o poder do deus criador, deus Odin criador e tudo mais. Nostra fala que isso é bem surpreendente, mas que tem mais, e a Gol simplesmente quebra que ainda tem mais história pra contar. Sig continua dizendo que com a espada grande de Odin, ele foi guiado até os outros tesouros da calamidade para que pudesse quebrar o selo onde os primordiais estão presos. Os braceletes alquímicos do caos chamado Draupnir, o colar de Ymir chamado Brisingamen, esse nomezinho é difícil, viu? E por último o elmo de Satanás Egil, e ele diz que agora todos estão em sua posse. A Gol pergunta preocupada se então Odin já ressuscitou os primordiais e já concluiu seu plano, mas o Nostra diz que apesar disso tudo e disso ser o esperado, as coisas não são tão simples assim. Nostradamus diz que pesquisou em lendas antigas e livros proibidos, mas ele fala que ao que parece esse selo Gleipnir é muito mais forte do que ele imaginou, e Nostradamus fala que somente com os 4 itens da calamidade Odin não seria capaz de quebrar o selo, e ele completa dizendo que Odin ainda vai precisar de mais 2 coisas para quebrar o selo, mais precisamente 2 oferendas. É muito engraçadinho ver que o diário do Nostradamus é todo decorado com vários broches e tudo mais, e ainda tem um adesivo dele mesmo, é muito fofo. Nostradamus diz que essas 2 oferendas são, a primeira sendo a água da vida, onde parece ser na representação uma árvore com várias cachoeiras e tudo mais, e a segunda sendo nomeado recipiente primordial, parecendo meio que uma espécie de cálice estranho. A Gol pergunta por que exatamente essas 2 coisas seriam importantes, e Nostradamus responde que a água da vida é nada mais do que a energia vital da humanidade. A Gol pergunta se isso significa que é a vida dos humanos, mas o Nostradamus diz que provavelmente, mas não só de algumas poucas vidas. Ele fala que tem uma parte do poema antigo que diz que, quando Midgard for destruída, o poço de Urd se encherá com a água da vida, e o estrondo de Yggdrasil recomeçará. A Gol pergunta se Midgard no poema significa o mundo humano, e Nostradamus pergunta pra Gol o que ela acha que significa a frase o mundo humano é destruído e o poço se enche com a água da vida. A Gol parece se assustar por ter finalmente entendido, e o Nostradamus confirma, o necessário é a energia vital de todos os humanos que vivem na Terra atualmente. Inclusive esse quadro da Terra ficou muito bom, viu? Adorei, muito bonito. Por um momento a Gol pensa e fica em choque. Ela pergunta se o Nostra tá dizendo então que o Odin quer matar toda a humanidade inteira
era só pra concluir seu plano. E Nostradamus diz que inicialmente parece que Odin queria usar a decisão da Conferência dos Deuses sobre a decisão de sobrevivência da humanidade pra isso. Nostra diz que ao que parece, quando a Brunilda interrompeu o fim iminente da humanidade, decisão essa que já havia sido decidida pelos deuses, Odin ficou realmente muito furioso, só que no entanto, não foi porque ela desafiou os deuses ou os provocou. Nisso Agol interrompe o Nostra e diz que na verdade foi porque ela impediu Odin de concluir o seu objetivo de obter a água da vida. E Nostra fala que sim. Agol em seguida pergunta se a Brunilda sabe disso, e Sig diz que provavelmente sim. E em seguida Agol pergunta o que seria então esse tal recipiente primordial, e Nostra fala que é literalmente um recipiente. Ele continua dizendo que um deus que recebe as divindades dos 4 pilares primordiais, contida nos 4 tesouros da calamidade, e a água da vida, que é a energia vital de toda a humanidade, se tornará um recipiente alcançando esses 2 elementos. Ele obterá o poder de quebrar o selo, e Nostra diz que é isso que eles chamam de recipiente primordial. Agol pergunta quem iria querer se tornar alguma coisa desse tipo, e ela pergunta se não seria o Odin a querer se tornar alguma coisa assim, mas Nostra diz que não. Nostra fala que o grupo da Yggdrasil impregnou suas próprias divindades em cada um dos 4 tesouros: a espada com o paraíso, o colar com a terra, a pulseira com o nada e o elmo com o submundo. Nostradamus diz que os 4 tipos de divindades dos deuses é semelhante a tipos sanguíneos dos humanos, dizendo que não é normal a divindade de um deus ser compatível com a de outro deus tão fácil. Então Nostra fala que Odin ter sido compatível com um deus do paraíso é algo jamais visto. É como se essa compatibilidade fosse um milagre. E Agol em seguida pergunta sobre esse tal recipiente das 4 divindades. Nostra diz que para se tornar um recipiente primordial é necessário ser compatível com as 4 divindades. Só que por mais que Odin procurasse, ele nunca encontrou um deus assim. Mas ele fala também que Odin também nunca desistiu. Ele diz que Odin tem uma determinação inabalável, e diz que ele usou todo o seu poder e toda a sua influência de deus supremo e líder de panteão para achar. E depois de muito tempo, Nostra fala que Odin finalmente encontrou. E ele fala que depois disso, para garantir que ninguém interferisse em seus planos, Odin prendeu esse achado, esse semideus no Tártaro, como um deus pecador. Agol se surpreende e diz que não pode ser, mas Sig confirma. E diz em seguida que sim, o grande recipiente primordial que Odin achou é o próprio Sigfrid. Ele diz que se os deuses vencerem o Ragnarok, então a humanidade vai ser extinta. E se isso acontecer, a água da vida vai ser criada e preenchida no Sigfrid. E depois disso, provavelmente o selo dos primordiais vai ser quebrado. Inclusive, muito fofo pensar que Agol tava ouvindo essa treta toda enquanto mandava um pirulitão pra dentro. Muito fofo. Nostra fala que pra Odin, Sigfrid é alguém extremamente importante. É o equivalente ao item único e super raro. E Nostra diz que é exatamente por causa disso que o Nostra é o responsável pelos cuidados do Sig. Agol pergunta o que vai acontecer se caso ele quebrar o selo dos primordiais. E o Nostra explica que, primeiramente, o preço que Sig vai pagar, cumprindo esse papel de recipiente, vai ser a morte. E logo após isso, os primordiais seriam ressuscitados e a matança de deuses começaria novamente. Depois disso, Agol começa a dizer que finalmente entendeu tudo. Ela diz que naquele momento em que a Brunilda arriscou a própria vida para propor o Ragnarok, ela estava completamente focada em vencer, independente das opiniões de qualquer um ou dos métodos que ela teria que usar. Agol realiza que isso não foi só para salvar toda a humanidade, mas também para salvar todos os deuses do paraíso e também para salvar Sigfrid, que é a pessoa que ela mais ama de coração. E percebendo tudo isso, percebendo que desde o início a Brunilda estava lutando para salvar todo mundo, ela começa a desabar em choro. E isso me aperta o coração, tá? É inexplicável o quanto que eu tô gostando da Agol ultimamente. Uma das personagens que mais cresceu em Shumatsu e que ainda tá crescendo e sendo muito bem desenvolvida. E isso a obra tá de parabéns, viu? Sig brinca dizendo que aposta que a Brunilda não tinha contado isso pra ela. E Agol concorda dizendo que ela não fazia ideia disso até agora. Agol fica bem preocupada e triste pela sua irmã mais velha estar carregando um fardo enorme desse sozinha. Mas por último, Agol pergunta, já que a história é essa, então por que exatamente o Sigfrid e o Nostradamus fizeram questão de trazer ela pro Tártaro ao invés de trazer a própria Brunilda em pessoa? Ela pergunta também por que eles contariam algo tão importante assim pra ela, que é só uma valquíria aprendiz simples, uma valquíria em treinamento. E Sigfrid responde dizendo que é porque Agol é a última peça nessa história, provavelmente a pessoa que vai ser muito importante pra Odin não completar seu plano. E a cena muda em seguida mostrando a Brunilda sentada no jardim do Valhalla aparentemente sozinha. E agora, depois dessa cena toda no Tártaro, nós vamos agora pra segunda metade do capítulo, de volta ao Valhalla. Aqui vemos a Brunilda sentada na fonte e se aproximando dela vem ninguém menos do que o Loki. Ele pergunta qual que é o problema dela, porque ver ela com essa cara é bem comum, e ele diz que ela pediu pra se encontrar com ele sozinha nesse lugar, com alguém como ele, né? E a Brunilda não responde nada e ainda faz essa cara de cachorro maltratado aí dela. Loki arregala os olhos e por um momento fica todo feliz, dizendo que provavelmente ela chamou ele ali porque mudou de ideia a respeito daquela situação de antes. Ele com um grande sorriso se levanta, diz que essas coisas acontecem e diz que vai contar pro Odin, agora mesmo. Mas antes dele sair, a Brunilda segura um pedaço da sua roupa que nem aquelas personagens com doce de anime de escola. A mulher é uma cobra, não tem como. Brunilda pede pra ele esperar um pouco e logo em seguida se ajoelha no chão na frente
vontade do Loki. Ela pede por favor e pergunta em seguida se Loki poderia participar da próxima luta do Ragnarok. Loki olha pra ela meio abismado e faz uma cara bem estranha, típico do menino Loki, né? Loki diz que já entendeu a situação e ele diz que a Brunilda realmente tá indo tão longe assim só por causa do Siegfried. Mas a Brunilda, ainda ajoelhada, diz que precisa ganhar a próxima luta a qualquer custo possível. Loki, olhando ainda bem sério pra Brunilda, pergunta se ela realmente quer matar ele tanto assim. E ela diz que pra 11ª rodada ela escolheu um guerreiro que com certeza pode derrotar o Loki, e por isso ela tá implorando desse jeito. Loki responde ela dizendo que espera que ela saiba que ele não vai ser derrotado nessa luta, mas enquanto vai embora dali, Loki diz que se ela quer tanto assim, então sim, ele vai ser o próximo lutador. Mas logo ele se vira enquanto invoca uma rosa na sua mão e diz que era uma brincadeirinha. Ele fala que não vai lutar só porque ela pediu, mas ele vai lutar porque já havia sido decidido que ele seria o próximo deus a lutar. Ele continua dizendo que, em outras palavras, ela não precisava ficar ajoelhada com uma cara tão séria e implorar pra ele desse jeito, e diz que todo esse trabalho que ela teve no fim foi pra nada. Brunilda parece meio chocada com essa notícia e tenta chamar a atenção do Loki, mas ele ignora ela, enquanto diz que não era pra ela curvar a cabeça pra ele desse jeito. E depois disso ele vai embora de verdade dessa vez. E já sozinha na fonte, Brunilda agradece o Loki enquanto ele já nem pode mais ouvir. Agora, dentro do quarto do Loki, ele começa a rir bastante sozinho enquanto comenta que ele entendeu e que aparentemente as coisas vão ser assim agora. Loki diz que finalmente entendeu o plano da Brunilda. Ele diz que então ela quer matar ele pra que ela consiga chegar mais perto do Odin. E novamente, na mesma sala que essa boneca bizarra da Brunilda tá, ele começa a rir que nem um malucoide novamente. Só que na verdade não, eu tava equivocado. Agora sim que ele começa a rir que nem um malucoide doido. Mas uma coisa que é interessante é essa destruição que o Loki causou no próprio quarto com as mãos no chão. Dá pra pensar alguma coisa sobre isso a respeito dos poderes dele até. Mas na verdade eu te enganei de novo. Agora sim que o Loki tá rindo que nem malucoide. Ele ri e gargalha enquanto chora, provavelmente porque a mulher que ele ama quer matar ele, só pelos seus objetivos próprios. E novamente vemos que o quarto inteiro do Loki foi totalmente destruído e cortado, mesmo que o Loki esteja com as mãos no chão. Isso é bem interessante, já que ele causou uma destruição assim sem movimento nenhum. E aqui, depois desse ataque de loucura do Loki, ele encarna o próprio rosto da Brunilda, enquanto diz que ele vai matar ela. E não, isso aqui não é só o Loki de batom e maquiagem, como alguns estão achando. Isso aqui é ele com a ilusão do rosto da Brunilda no próprio rosto dele, pra quem não entendeu. E outra coisa, essa fala do Loki tá errada, tá? Foi botada errada na tradução do mangá. Ele não fala um simples matar, como se ele fosse um maluco. Ele fala, eu vou te matar. Pode ser se referindo ao representante da Brunilda ou à própria Brunilda em si. Não dá pra saber muito bem. Já agora, na Conferência dos Deuses, nós vemos chegando o Anubis todo felizinho, dizendo que finalmente vai ser a vez dele de lutar. Porque, pra quem não lembra, era ele que ia lutar na 10ª rodada, mas o Suzano tomou o lugar dele só porque ele quis. E o Zeus deixou. Mas Zeus agora de novo corta um pouco dessa felicidade do Anubis. Ares pergunta o que Anubis tá fazendo, e Zeus fala que na verdade aquele cara entrou na lista sem permissão de ninguém, no lugar do lutador da próxima rodada. Anubis fica bem tristinho ouvindo isso e aparentemente ele não vai lutar de novo. E agora dá pra corrigir uma parada dos spoilers. O Loki nunca foi decidido desde o início que seria o lutador da 11ª rodada, mas sim ele entrou agora sem permissão nenhuma. E outra coisa, não é muito estranho pensar que ele fez isso logo em seguida da cena da fonte com a Brunilda. Ou seja, ele deve ter falado que já havia sido escolhido pra lutar na próxima rodada, o que não seria verdade, e depois que saiu do encontro com a Brunilda ele se botou no lugar, ou seja, ele ainda é um gado confirmado. Dale, ganhamos. Brunilda agora é de volta ao santuário dos lutadores. Ela pede solitário pro Loki perdoar ela, mas diz também que tá fazendo isso pelo Sig e também pela humanidade inteira. Ela diz em seguida que provavelmente, na história da humanidade, o único humano capaz de derrotar o Loki, que é o deus mais astuto do paraíso, é sem dúvidas essa pessoa, e na foto uma simples silhueta do nosso amado lutador. Ela termina dizendo que apesar de ser apenas um humano, ele conseguiu o nome em vida de A Morte Branca. Outros nomes que poderiam ser colocados aqui de acordo com o nome em japonês poderiam ser tanto o Deus da Morte Branco ou até mesmo o Ceifador Branco. Os 3 nomes serviam. E agora nós vamos para um lugar que é fora do Valhalla, mais especificamente uma floresta no paraíso. E andando nessa floresta nós vemos a incrivelmente linda Valquíria do Cimo. Ela é a Valquíria de número 12 e se chama Radgrid. Muito bom botarem esse nome e não a forma que os japoneses dizem, porque a forma deles de falar é Rasgris. Já o nome original da mitologia é esse que eles botaram mesmo, então ficou corretinho. Ela diz andando que falaram pra ela que ele estaria por aqui, mas ela não tá conseguindo encontrar ele em lugar nenhum. A Valquíria diz que tá cansada e que vai fazer uma pequena pausa pra um piquenique nessa floresta. Vários animais se juntam em volta dela, com vários passarinhos e veados e tudo mais. Uma cena bem bonitinha de ver. E logo vemos uma pata de um cachorro e um homem chegando por trás da Valquíria. Ele pergunta a ela se ela tá procurando por ele, e ela se assusta e diz que nem notou a presença dele ali atrás. E em seguida ela diz que é ela que vai acompanhar ele durante a luta e será sua Valquíria.
Valkyria, e agora sem dúvidas a melhor cena do capítulo de longe, mostrando o Simo levantando sua mão e fazendo continência para sua Valkyria. Ele fala em seguida para eles juntos seguirem em frente para proteger a nossa pátria. Ele, Simo Häyhä, conhecido como a Morte Branca, e seu cachorrinho ao seu lado, simplesmente a cena mais cinema da obra inteira. E é com essa aparição incrível que o capítulo 98 termina. Gurizada, é como eu disse antes, quem torce pro Loki nessa luta é gado e muito provavelmente corno também, tá? Sem exceção nenhuma. Não dá, cara, simplesmente não dá. Eu até entenderia se fosse Loki contra o Kita, mas contra o God e Simo simplesmente não dá pra torcer contra. Mas apesar do Loki ser um bostão no mínimo, eu tô achando que ele vai impactar no Ragnarok de uma forma bem diferente. Deu pra ver que ele se meteu na 11ª rodada sem permissão, e muito provavelmente que isso tenha acontecido por causa do pedido da Brunilda. E todo mundo sabe que o Loki ainda gosta dela, então cara, Loki é um elemento maléfico e caótico desde sempre no Ragnarok. Só que aparentemente ele ama até que bastante a Brunilda, apesar dele ser meio sádico com isso. Então será que a gente não tá prestes a ver um momento de redenção do personagem? Não exatamente redenção, até porque ele não fez nada demais pra que ele tenha que se redimir. Mas pô, imagina o baque que vai ser se ele trair os deuses e meio que perder pra que a Brunilda avance com seu plano, fazendo com que Odin fique furioso por uma traição justamente de um dos deuses nórdicos. Pô, isso seria uma cena muito da hora. Acho bem difícil de acontecer, mas ainda assim seria da hora. A única coisa que eu não gosto dessa cena que eu criei é que eu não queria que o Simo, pra ganhar, dependesse de misericórdia do seu adversário. Eu quero que ele simplesmente estoure a cabeça do Loki, é isso. Mas enfim, gurizada, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Se possível, comentem o que acharam do capítulo completo e do vídeo em si também. Comentem suas opiniões e tudo mais. Não esqueçam de também se inscreverem no canal, que isso é muito importante. E nos vemos no próximo vídeo, gurizada. Beijão!